Sem enrolação, vamos começar direto com o primeiro colocado. Resident Evil 4. Não, com certeza o GameCube teve vários excelentes jogos, inclusive outros Resident Evil espetaculares. Porém, o quarto episódio é revolucionário. É até hoje um dos jogos mais imitados. Afinal, quantos jogos você viu com essa câmera em cima do ombro? E você não tem noção o que eram esses gráficos na época. A revolução gráfica em relação à geração anterior foi gigantesca, nunca mais teve algo igual. Do Play 2 para o 360, por exemplo, não mudou tanto. Do 360 para o Play 4 também não, e no Play 4 para o 5 nem se fala. O som, o que eu posso dizer? A atmosfera é perfeita, principalmente através da dublagem. Ou você nunca ouviu Atrás de Ti, imbecil? Morra-te, cabrão. Aí está. Arrependido. Jogo nota 10. Quando você vê a lista de consoles da Nintendo, sempre estão os jogos dela entre os primeiros colocados. Porém, sou um extremo admirador da série Resident Evil. E eu coloco Resident Evil 4 entre os melhores Resident Evil da história, assim como o Resident Evil Remake. Quando eu joguei o PlayStation 1, eu achei muito feio até para a época. O primeiro episódio da série, extremamente datado, graficamente, na jogabilidade, em tudo quase, mesmo para a época. E apenas 5 anos depois saiu o Resident Evil Remake exclusivo do GameCube. E a evolução foi gigantesca, tanto na jogabilidade quanto principalmente nos gráficos. São bons até hoje, 20 e poucos anos depois. Tanto que ganhou vários e vários remasters depois. Nota 100 para esse jogo. E esse, diferente do Resident Evil 4, é survival horror totalmente. Super Mario Sunshine. Sim, eu considero ele um dos melhores jogos do console. E sim, eu gosto mais dele do que Mario 64. Calma pessoal, tudo é questão de gosto. Uma coisa que é muito criticada aqui é a câmera, porém não é das piores. Pode não ser a perfeição, mas não atrapalha muito. Os gráficos eram extremamente fantásticos. Quando vi pela primeira vez eu fiquei maravilhado. Aquele cenário tropical que só o mundo dos games consegue fazer. Jogabilidade e qualidade. Um enredo no nível Mario, ou seja, focado na diversão mesmo, sem muitos detalhes. Tornam ele obrigatório, o melhor jogo de plataforma para o GameCube. Nota 95. Esse Zelda pra mim é o mais adulto até hoje. O visual simplesmente fantástico. Quando Miyamoto apresentou esse jogo, se não me engano na E3 de 2003, era a mudança, a revolução visual em relação ao episódio anterior, criticado por muitos, Wind Waker, que também é um excelente jogo, mas vamos falar desse agora. Cara, que mundo fantástico! Desde a clássica jogabilidade, os gráficos perfeitos, talvez o fato de sair do fim da vida do console se tornando um jogo cross-gen, ou seja, que também saiu para o Nintendo Wii, torna ele o máximo que o GameCube conseguia gerar no aspecto técnico. Jogo fantástico, nota 95. Mario Kart Double Dash. É, na minha opinião, até hoje o melhor da série. E eu sou fã de todos. Isso mesmo, eu considero ainda melhor que o 8. Não me julguem, porque eu acho que ele atingiu o melhor nível de inovação e evolução em si, tanto nos gráficos, quanto agora na utilização de dois personagens no mesmo carro. O jogo atingiu a perfeição. Anunciado na E3 de 2003, foi disparado o carro-chefe da Nintendo naquele evento. Pode não ser o favorito da maioria, mas é o meu. Obrigatório, nota 100. Metroid Prime trouxe a série para o mundo 3D. Mas você pensa que ele se tornou um FPS comum? Não. Manteve algumas características de plataforma Metroidvania. Isso mesmo, a Nintendo conseguiu trazer aquilo que só o 2D trazia até o momento para o 3D. A sequência também é de altíssima qualidade, porém esse merece estar na frente por ter revolucionado. Vamos ver se o quarto episódio, anunciado para o Switch, consegue chegar nesse nível. Nota 90. Metal Gear Solid. Se você acha que remake é coisa que está na moda só nos dias de hoje, conheça esse jogo. E na época os remakes realmente melhoravam bastante os gráficos.
mesmo sendo um remake de um jogo da geração anterior. A evolução é gigantesca, superando até os gráficos de Metal Gear Solid 2. Obrigatório para os fãs de stealth. Isso mesmo, para ganhar o jogo muitas vezes você terá que agir silenciosamente, na espreita, escondido. E eu gosto disso. Se você também gostar, dê uma oportunidade, com certeza irá admirá-lo. Nota 95. Resident Evil Zero. Pode não ser tão bom quanto o Resident Evil Remake. Acho que até graficamente é um pouquinho inferior, porém excelente, bonito até hoje. Jogo fantástico também. Aqui tem a inovação que você pode deixar os itens jogados no chão e pegar ele em outro momento. Talvez o único ponto negativo desse jogo incrível é o personagem Billy, que é genérico assim como alguns outros da história de Resident Evil. Porém ele não é insuportável. Não se preocupe com isso. Rebecca segura as pontas aqui. Obrigatório para os fãs de um survival horror de verdade. Nota 90. Sim, esse pra mim é o melhor RPG do GameCube. Assim como o episódio anterior é o melhor RPG do Nintendo 64. GameCube tinha bem mais RPGs que o console anterior da Nintendo. Porém este se sagra o vencedor na minha opinião. Mantendo tudo o que o episódio do Nintendo 64 tinha, evoluindo pouco a batalha. Eu digo bem pouco, mas não precisava mudar muito, era só continuar, o que deu muito certo. Batalha simples, porém que mantém você sempre antenado, ligado, se caso você quer vencer qualquer batalha. Jogaço nota 95. Bom, se dizia na época que os consoles da Nintendo eram para crianças. E Resident Evil Zero e o primeiro episódio foram totalmente exclusivos do console, assim como Eternal Darks. Para desmentir totalmente esses haters, aqui você deve evitar que o seu personagem seja muito exposto a cenas aterrorizantes, senão o jogo se tornará cada vez mais difícil. Jogaço nota 90. Eu sei que faltaram alguns games incríveis, mas estarão na segunda lista, pode deixar. Esse é um dos consoles da Nintendo que eu mais gosto. Talvez só perdendo para o Super Nintendo. Então, com garantia, eu conheço bastante ele. Se não fez tanto sucesso quanto o PlayStation 2, aliás, nem perto disso, não foi por culpa da qualidade dos jogos. E talvez pela escolha da mídia, por ter chegado muito tarde, ou por outros motivos que mais estão ligados à sorte ou ao momento.